O tema da minha mensagem hoje é o ministério da pregação. Eu espero que você veja o que o texto diz, analise com o contexto que eu vou passar de João Batista, e então no final você analise se o seu pastor, que no caso sou eu, segue essas regras que João Batista coloca, porque essas são as credenciais de um bom pastor. Então, ouça, analise, julgue. Eu sei que, não julguei, não, você deve julgar. Como você vai saber se eu estou sendo fiel à pregação ou não, se você não me comparar com aquilo que é correto? E que isso dê a graça não só a nós, né, a nossa congregação local aqui, mas aos irmãos também que verão posteriormente, para que nós venhamos a diferenciar aqueles homens que realmente falam da parte de Deus, aqueles que não falam, e como a igreja deve se comportar diante disso também. Lucas capítulo 3, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Estando o povo em expectativa e pensando, todos no coração, que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá e traz na sua mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas, tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera o governante Herodes, ainda acrescentou a todos eles o de prender o João no cárcere. Até aí, está bom. Olha para cá. Na última semana, eu terminei dizendo sobre João Batista também, sobre qual era o ministério dele, a sua pregação. E diz a Escritura que quando João pregava o evangelho, as pessoas chegavam a ele e diziam: que faremos? Este é o objetivo da pregação, de você ouvir a palavra de Deus e perguntar: e agora? O que eu farei? O que eu preciso mudar? Porque se nós ouvimos pregação após pregação e não nos questionamos a respeito disso, ou não estamos entendendo nada, ou o evangelho de fato não está sendo pregado. E você lembra que chega alguns soldados diante dele e perguntam: e nós, o que faremos? João Batista responde, e ainda é específico em relação ao problema daqueles homens. Ele diz: olha, não defraudeis a ninguém e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, sejam felizes com aquilo que você ganha e não faça mal a ninguém. Chega ali outras pessoas diante dele, alguns pagadores de impostos, e ele diz a mesma coisa: não cobreis mais que o estipulado. O que ele está dizendo com isso? Não está dizendo que é errado a profissão de cobrar imposto. Já havia aqui. Não é errado, na verdade, nem uma outra nação cobrar imposto de outra nação. Como no caso nós éramos quando fomos colonizados, quando éramos colônia de Portugal. Quando éramos colônia de Portugal, tudo que o Brasil produzia, 1/5 tinha que ir para a coroa portuguesa, 20%. É daí que vem a expressão quinto dos infernos. Não sei se você sabia, um pouquinho de cultura. Porque eles ficavam loucos da vida. Como assim? Tudo que eu faço, eu tenho que dar 20% para Portugal? Eles estão bem? Nós damos 44% e às vezes quietinhos, sem falar nada. Então, não estou dizendo que é errado a questão de cobrar imposto de outra nação, muito menos a questão do serviço militar aqui, como nós vimos que João também questiona. Porque Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles dizem que você não pode servir o quartel se você é homem. Por quê? Porque vai contra a Escritura. Não, João Batista não disse que há problema com essa profissão, nem com cobrar imposto. O problema é quando você exerce essas coisas de uma maneira errada. Agora, contanto que você faça para o bem da sociedade, é louvável e a Bíblia não condena. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. Talvez eu coloquei o tema, o ministério da pregação, mas para que você possa ver de fato qual é o tipo de mensageiro que você deve procurar ouvir, qual o tipo de pregador você deve procurar ouvir. A primeira característica que nós vemos em João é alguém que sabia o seu tamanho. João Batista, ele tinha consciência de quem ele era. No versículo 15, olha o que diz: estando o povo em expectativa, pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo. Cristo é a versão grega de o Messias, o esperado. João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu,
que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual era a grande expectativa daquele povo? O povo estava há anos, para ser mais exato, há séculos, esperando que a promessa do Messias se cumprisse, porque essa promessa que eles tinham desde lá de trás, um dia o Messias virá e nos libertará, nos salvará. E então eles ficaram durante anos vendo as promessas a cada dia mais chegar perto, perto, perto. E então, depois do último profeta da antiga aliança, eles passam um período de 430 anos aproximadamente sem ouvir nada. Deus se cala durante 430 anos. Até que então aparece João Batista. E por conta de tudo aquilo que aconteceu com João Batista no seu nascimento, você deve se lembrar das pregações anteriores, onde o pai dele fica mudo, depois milagrosamente fala, as coisas que foram faladas a respeito dele, e as pessoas então criaram essa expectativa. E vendo o que ele estava fazendo aqui, chegaram a perguntar: será este o Cristo? O Messias, aquele prometido? Tanto é que eles enviam até uma comitiva para perguntar: és tu o Cristo? João Batista, ele humildemente, diante de todo esse glamour que tinha no nome dele, diante de todas as expectativas que tinham em cima dele, ele teve a hombridade, a humildade de dizer: não sou eu. Quando perguntaram: quem é você? Olha a resposta de João: eu sou apenas uma voz. Vocês não precisam saber nem meu nome, porque quem eu sou não é importante. O que importa é aquilo que eu digo, é aquilo que a minha voz proclama, porque eu proclamo aquilo que o meu Senhor me comissionou. Então, mesmo sendo alguém grande diante de Deus, ele sabia sua pequenez, e diante dos homens ele tinha noção: eu não sou nada. Tanto é que ele diz: olha, convém que Jesus cresça. É ele quem deve crescer e não eu. E para ilustrar a distância que ele de fato tinha do verdadeiro Cristo, ele diz aqui no verso 16: eu não sou ninguém. Eu não sou digno, não sou Cristo, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele que vem depois de mim. Desatar as sandálias era algo extremamente trivial e pífio que escravos faziam. Naquela época, haviam escravos que lavavam os pés dos seus senhores, porque não existia pavimentação, era apenas rua de terra, areia, poeira, os cavalos, os camelos, os jumentos faziam o dois, caía no meio da rua e juntava tudo aquilo com poeira, e as pessoas andando de calçado aberto, não tínhamos esse sapatinho fechado que nós temos hoje. Você imagina a sujeira que não ficava nos pés. Como eles fariam as refeições sentados, não à mesa, mas sentados no chão? Era assim que eles faziam. Imagina o cheiro horrível. Então, existiam alguns escravos comissionados apenas para lavar os pés de seus senhores. João Batista, ele diz: eu vou além. Um escravo desses ainda lava os pés das pessoas. Eu não sou digno nem de desatar a sandália daquele que virá depois de mim. Agora, compare João Batista. Compare os homens da Escritura, o que eles diziam a respeito de si mesmos. Abraão dizia sobre si: eu sou apenas pó e cinza. Jó, quando perguntaram: e você, Jó? Ele diz: eu me abomino. Eu sou uma desgraça, é isso que ele está dizendo. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu também não sou ninguém. Paulo, pequeno, esse é o significado de Paulo. Quando as pessoas perguntam: e você, quem é? Paulo diz: fiel é a palavra de Deus e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí então você vê Abraão dizendo que é pó e cinza, Jó dizendo que ele é abominável, você vê Paulo dizendo que ele é o pior dos pecadores, você vê Isaías dizendo que ele é um homem de lábios impuros. E o crente de hoje, a lá Vitor Azevedo, diz que ele tem o mesmo valor de Jesus Cristo, que ele é sem pecado e perfeito. Exatamente isso que esse homem diz. Herético. Se você tem dúvidas, ponha no YouTube: Heresias de Vitor Azevedo. Esses são os crentes formados hoje. Eles são formados não por homens que foram como Abraão, como Jó, como Isaías e como João Batista,
que sabiam que em si mesmos não eram nada, mas são formados por homens desta maneira, achando que eles são as pessoas mais importantes do mundo, que eles têm o mesmo valor de Jesus Cristo. E vai além. Esse mesmo herege disse que Jesus Cristo, no lugar de Adão, também comeria o fruto proibido. Que Jesus também pecaria. E sabe o que é interessante? Igrejas cheias. As pessoas em lágrimas ouvindo, eu tenho o mesmo valor de Jesus Cristo, eu não sou pecador. Eu não sei a Bíblia que ele está lendo, se é que está lendo. Agora, João Batista, ele a respeito de si, ele diz, eu sou só uma voz. Mas o testemunho que Jesus Cristo dava dele era outro. Quando as pessoas perguntam para Jesus Cristo a respeito de João, Jesus diz assim, ele é o maior dos nascidos de mulher. Ele sabia as profecias a respeito dele, mas ele também sabia a sua insignificância. Ele deixou que outro testemunhasse dele, não ele mesmo. Tanto é que em Provérbios capítulo 27, verso 2, o texto diz assim, deixa que outros te elogiem, e não a tua própria boca, os outros, e não os teus lábios. Que se alguém tiver que falar bem de nós, que não sejamos nós mesmos. Foi isso que João fez. Você não precisa ficar por aí falando bem de si mesmos, de si mesmo. Não precisa. Uma que, na maioria das vezes, você não é tão bom quanto você acha. Que se tivermos que recebermos elogio, que sejam outros que venham nos elogiar. João, ele foi grande aos olhos de Deus, devido a saber verdadeiramente o quanto ele era pequeno diante dos homens. É assim que eu e você devemos agir. São esse tipo de pessoa que nós devemos procurar ouvir. Pessoas que em si mesmos sabem da sua insignificância. Uma vez eu ouvi de um pastor que a igreja dele era muito grande, muito grande. Então ele entrava pelos fundos da igreja, não conversava com ninguém, e aparecia no púlpito apenas na hora da pregação. Não tinha contato com os irmãos, porque ele dizia, se eu passar no meio deles, tocá-los, conversar, eu vim orando de casa, então eu perderei a unção, o poder que eu orei. Como assim? Você ora e estar com irmãos tão pecadores quanto você faz você ser menos poderoso na pregação? Eu imagino Jesus Cristo também desse jeito, hein? Lembra? Quando ele andava, as pessoas o apertavam para tudo que é lado. Tanto é que quando chega a mulher do fluxo de sangue, o toca, e ele diz, quem me tocou? Pedro, Senhor, está de brincadeira, tem de gente aí, apertando, tocando o Senhor para tudo que é lado, e o Senhor vai perguntar, quem o tocou? Esse é o padrão de homens de Deus que nós devemos procurar ouvir. O segundo, a mensagem de condenação é a maior mensagem de amor. Eu sei que isso aqui pode parecer contraditório, mas eu vou mostrar para você que não é. A mensagem de condenação é a maior mensagem de amor. Acompanhe comigo verso 17 e 18, por favor. Lucas 3, 17. Ele traz na mão a pá, para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Até aí tá bom. No versículo 16, João Batista ele diz que ele vem batizar com água. Foi isso que ele fez, ali às margens do Jordão. Só que ele diz que aquele que virá depois dele, este batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, fará com que o Espírito Santo desça sobre aqueles que crescem nele, falando no caso a respeito de Jesus Cristo. Isso aqui ele está citando também, claro, Atos capítulo 1, que tem total consonância com isso daqui, que Atos vai dizer assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a menção de fogo também se harmoniza com o que diz Atos capítulo 2. Um texto talvez bem conhecido de todos, onde diz que línguas de fogo repousariam sobre todos, e eles passariam a falar outras línguas, pousaria cada língua sobre cada pessoa que estava ali. Mas eu vou deixar bem claro,
este texto de Atos, isso aqui que João diz, não tem nada a ver com o fogo pentecostal que talvez você durante anos ouviu. Absolutamente nada a ver. Nada a ver com fogo nos pés, nem aqueles cultos enfervescidos. Nada a ver. A aplicação melhor aqui seria a seguinte: o Senhor derramará o teu espírito sobre as pessoas, como fogo. E a função do fogo é iluminar aqueles que estão em trevas e purificar aqueles que estão no pecado. Não tem nada a ver com um culto onde pessoas rodopiam, giram, pulam para tudo que é lado. João Calvino, põe ele, por favor, Miguel. João Calvino, ele comentando a respeito deste texto, ele diz assim: Cristo, quem outorga o espírito de regeneração, e que, da mesma forma que o fogo, este espírito nos purifica, removendo nossa impureza. Não é apenas Calvino, vários outros reformadores, vários outros cristãos que vieram antes de nós, antes de 1906, antes daquele movimento na Rua Azusa, todos testificam que o fogo ali é no sentido de iluminar aqueles que estão em trevas e purificar aqueles que estão no pecado. O fogo aparece na Bíblia como algo, você vai ver, diversas vezes positivo, mas também outras vezes como algo negativo. É necessário que você analise cada contexto. Olha aquele contexto e diz a respeito que fala. No verso 17, quando diz assim: e ele traz na mão a pá, para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. A ilustração que é a seguinte: o que era a eira? A eira eram espaços que as pessoas deixavam plano na terra ou cimentado ou algo parecido, para que o trigo fosse batido. Então se recolhia o trigo, batia e separava o trigo da palha. E então o trigo era usado para fazer várias coisas de útil, e a palha só tinha uma serventia: ser jogada no lixo ou colocar fogo. Não servia para mais nada. Via de regra, as pessoas usavam para queimar. Então o que a Escritura vem dizer é que o trabalho do Messias, essa é a ilustração. Tente perceber que o trabalho do Messias, ele é comparado com uma colheita de trigo. É para isso que Jesus viria. Ele viria para separar alguns para colocar em seu celeiro e outros para queimar. É isso que o texto diz. Batismo com fogo aqui, então, está associado não com o poder de Deus, mas está associado com o juízo de Deus. Daí está lá, você está na reunião de oração: oh Deus, me batiza com teu fogo. Cuidado! Preste atenção naquilo que você está pedindo. Você pode estar pedindo para que Deus, de fato, venha e julgue você te queimando e torrando. Deus, ele derrama o teu espírito e ele separa para si aqueles que são seus e aqueles que não são. Este é o contexto. Serão queimados como palha. Repare que, mais uma vez, a humanidade ela é dividida em duas. Não há uma terceira via. Toda a Escritura, você vai ver, a ilustração é o trigo e a palha, o joio e o trigo, judeus e gentios, bons e maus, bodes e ovelhas, crentes e ímpios, salvos e perdidos. Apenas dois tipos de pessoas. Não há outro. Não há essa questão de que, olha, aos salvos, aos não salvos, mas aos não salvos que depois que morrerem, a alma deles será oferecida através de uma missa de sétimo dia, de um culto de sétimo dia, e então a alma vai sair do purgatório e vai para o céu. Não existe essa via. Apenas dois tipos de pessoas. O batismo de fogo, portanto, faz referência ao juízo de Deus, e ainda ele é mais enfático, ele ainda diz assim: o machado está posto à raiz. Para quê? Para cortar. Você, hoje, mais uma vez, dentre tantos domingos, você tem a oportunidade de ouvir uma pregação como a de João Batista, dizendo a mesma coisa que ele disse para Herodes. E o que ele disse para Herodes? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Você está no pecado, você precisa mudar. E mais uma vez, nós como igreja local, temos a oportunidade de, dentro deste contexto expositivo, eu não sei se você tem percebido, mas eu não escolho essas mensagens, apenas estou seguindo o que o Evangelho de Lucas
nos diz, mais uma vez, você tem a possibilidade de ouvir. Não te é lícito possuir esse teu pecadinho de estimação. Você precisa dar um jeito na sua vida. Não te é lícito continuar guardando mágoa daquela pessoa que errou com você. Não te é lícito manter relações sexuais fora do casamento, ser escravo da sensualidade, da pornografia, de roupas indecentes. Não te é lícito ser escravo do vício e de coisas que não glorificam o nome do Senhor. Mais uma vez nós temos a oportunidade de ouvir: não te é lícito tratar o marido de qualquer forma, achando que você, irmã, é a dona do lar que manda em casa. Não te é lícito, marido, tratar a esposa como qualquer uma, porque a Escritura diz que você deve dar a vida pela esposa. Mais uma vez nós temos esta oportunidade. Aqueles que se arrependem. A ilustração e os exemplos que a Bíblia nos dá são os que mais nos enchem de alegria. Exemplos como aqueles que se arrependem, eles serão consolados. No Salmo 116, verso 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados, até no dia de mais dificuldade da morte, ele sabe que aquele dia, ainda que seja um dia duro para os que ficam, é um dia extremamente precioso ao nosso Senhor, porque é a nossa volta para Ele. Você vê exemplos dizendo que a morte do cristão é como anjos levando para o seio de Abraão. A Escritura diz que o dia da morte é como o dia de lucro. É isso que Paulo vai dizer: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Estaremos no paraíso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, aqueles que não são separados do lado como trigo, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, as palavras são as mais duras possíveis. O que a Escritura diz é que este será lançado no inferno, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. O contexto histórico aqui dessa expressão é extremamente forte. O que a Escritura quer dizer quando diz que o lugar de condenação será um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga? Antigamente, nas guerras, quando um exército, uma nação vencia a outra, havia compaixão até com os derrotados, a ponto que muitos reis deixavam que eles pegassem os seus mortos e levassem para sepultar. Muitos faziam isso. Mas existiam alguns reis que eram duros demais, tiranos, a ponto deles não deixarem o exército vencido, nem enterrar os seus próprios mortos. O que eles faziam? Faziam montes no meio, no centro de suas cidades, de corpos do exército que foi derrotado. Tacava fogo e deixava que aquilo queimasse por horas, horas e horas. E dentro deste contexto, este fogo que mais cedo ou mais tarde apagaria, por mais que seja fogo de corpo humano se decompondo, virando cinza, Jesus diz: aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles irão para o lugar onde o verme não morre e o fogo também não se apaga. Fogo inextinguível, para o mesmo lugar preparado para o diabo e seus anjos. Você pode pensar: pastor, dura essa mensagem. Esta é a mensagem de amor. William Hendrickson, quando ele vai comentar a respeito deste texto, olha o que ele diz, falando a respeito deste texto ao qual nós estamos lendo. A advertência de João, por mais horrenda e medonha que pareça ser, está saturada de misericórdia, pois seu propósito é que os homens venham a converter-se. Por mais horrível que pareça ser, essas palavras da Escritura, nisto consiste o verdadeiro amor. A mensagem de que não vá para esse caminho, mude enquanto há tempo, porque se você não mudar, o castigo vai ser muito árduo. E hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de, pela graça do nosso Deus, darmos ouvido
ao Evangelho do Senhor. E terceiro princípio, com muitas exortações, João pregava o Evangelho. Exortação vem disso mesmo. Confronto. Mostrar o erro das pessoas. Hoje, mais uma vez, eu fui questionado nas redes sociais de que eu não preciso pregar dessa maneira. Eu preciso falar sobre o amor. Preciso pregar o Evangelho. Eu retruquei. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que a Escritura diz. O que a Escritura diz? Que Deus nos ama. Sim. Apenas isso? É só? Deus é amor. Fim. A Bíblia do cristão hoje é assim. Primeira página, não julgueis. Segunda, Deus é amor. Fim. Não é isso o Evangelho. As exortações que João usa aqui são as mais duras possíveis. As pessoas vinham de longe para ouvi-lo. E o que ele dizia? Raça de víboras, como eu disse na última semana. Víbora é aquela serpente sorrateira que se disfarçava no meio do ambiente. E que João diz é o seguinte: olha, vocês estão aqui na igreja, mas estão disfarçando, vocês não passam de cobras. Esta mensagem é para vocês, arrependam-se. Essa era a mensagem de João. Ele disse que o machado está posto à raiz, que o lugar de condenação é o lugar onde as pessoas queimarão eternamente. E aqui ele diz: uns serão recolhidos para o celeiro, como trigo, outros serão queimados como palha. Repare que o texto diz que Herodes foi repreendido por João, porque a repreensão é a parte fundamental das boas novas do Evangelho. Se não há repreensão, se o erro não é mostrado, não há Evangelho sendo pregado. Daí vem o falso pastor, sem nenhuma exortação, sem nenhum confronto, ele vem e diz que não importa o que você faça, que Deus ama todos e que no final as coisas darão certo. Com base no quê? Apenas em sua mente carnal, que não conhece nada da Escritura. Você imagina se João pregasse a mensagem dos pastores modernos de hoje? Pode ter certeza, ele jamais teria sido decapitado. Jamais. Se João pregasse igual os pastores de hoje, não teria morrido. Imagine se João Batista, em vez de chegar diante do rei e dizer: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Imagine se João chegasse e dissesse assim: gente, para de julgar Herodes. Você também erra. Vai ficar julgando os outros. Não, gente. Para com essa historinha de ficar condenando os outros. Não é assim que nós vamos ganhar as pessoas, gente. Nós vamos ganhar as pessoas com a mensagem do amor. Você imagina João com essa mensagem? Ou se ele dissesse: olha, Herodes, você tem os seus princípios, eu tenho os meus valores também, Herodes, mas, já que você quer fazer isso, eu respeito. Você acha que ele teria sido decapitado? De forma alguma. Pode ter certeza. Imagine se João dissesse assim: olha, Herodes, povo que me ouve, vocês têm o mesmo valor de Jesus Cristo. Vocês são lindos e cheirosos e Deus tem um grande plano na vida de vocês. Tome posse do que eu estou dizendo. Receba! Gente, o povo não queria nem saber de Jesus Cristo. Não, João Batista tá bom. Para que Jesus Cristo, hein? Não foi isso. Com um falso amor, o falso pastor diz assim: eu não vim aqui para te julgar. Não. Eu vim aqui para te amar, porque foi isso que meu Senhor me ensinou. Isso diz o falso. Daí, o homem chega à igreja, todo em pecado. Assim como uma moça um dia me falou assim: pastor, eu moro junto com um rapaz, eu não sou casado. Isso é pecado, não é? Eu falei: sim. Só que eu estou traindo esse rapaz, que eu estou com ele. Então, junta tudo, é um pecado só, né? Não tem diferença. Eu estar morando junto, não ser casado e estar traindo quem eu estou morando junto, não é o mesmo pecado? É o mesmo pecado. Pode ficar tranquilo. Fui embora. Não há como argumentar com pessoas assim. Não há o que fazer. Aí a pessoa chega na igreja toda arrebentada.
os pecados passando tampão na cabeça, cheio de lama, como diz a palavra do Senhor. Só que então, a mensagem que é pregada é uma mensagem totalmente atraente. Palavras melosas, palavras que dizem que você é perfeito. Deus tem um plano para a sua vida. Não dê ouvidos ao que as pessoas dizem de você. Ouça o que Deus diz a seu respeito. Aleluia. E a pessoa então chega, suja de lama, ouve esta mensagem, fica ali com a lama e não muda nunca. Essa mensagem ela não transforma porcos em ovelhas. Ela apenas faz com que porcos sejam domesticados, não limpos, não nascidos de novo. Essa é a interpretação que eu estou dando a vocês aqui esta noite. É uma interpretação errada da Escritura. Eu tenho um grande problema com o Senhor. Grande. Se o que eu estou dizendo aqui, se a forma como eu interpreto, que não é minha forma, eu não inventei isso. Eu apenas sigo os homens que deram a sua vida por conta do Evangelho. O que eles dizem, eu comparo com um, comparo com o outro, comparo com o texto. Vejo historicamente aquilo que foi feito. Então eu sigo essa direção. Eu sou apenas um papagaio dos homens de Deus que vieram antes de mim, apenas isso. Se a minha interpretação é errada em relação à Escritura, eu tenho um sério problema com Deus. Agora, se eu estou interpretando a Escritura da forma correta, significa que Deus está falando com você esta noite. Se mesmo assim você decide não mudar, não se arrepender do seu pecado, você que tem um problema com Deus. Daí não sou eu. João, por conta de ser fiel à mensagem que Deus disse, perdeu a cabeça. Você tem a oportunidade, hoje, de fazer como muitos, se dobrar. Mas você tem a oportunidade também de fazer como Herodes, não cortando a minha cabeça, mas não voltando mais aqui a essa igreja, não ouvindo mais as nossas mensagens nas mídias sociais. É um simples não seguir e você está livre deste homem que está falando. Da mensagem não. João foi preso, depois foi morto. Herodes pensou que encarcerando aquele homem, os seus pecados seriam anulados. Não. Quando Herodes prende João, o que ele verdadeiramente fez foi ele mesmo se prender na masmorra do seu pecado, da qual ele não conseguiu sair depois. Essa é a escolha que eu e você temos diante do Evangelho. Ou nós ouvemos, nos arrependemos e mudamos. Ou o preço que será cobrado de nós será muito caro, porque nós não temos mais desculpa. Todo aquele que ouve o Evangelho e não muda, não vai poder dar desculpa diante do Senhor, dizendo, eu não sabia. Decapitar o evangelista não te faz inocente, não faz. Calar a voz daquele que te acusa em amor, porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Não estou te acusando porque eu sou melhor. Eu estou te acusando daquilo que o Evangelho acusa, que você é um pecador, imoral, idólatra, sujo, vil, assim como eu. E que você precisa se arrepender. Calar essa voz não faz de você mais inocente ou menos culpado. Como eu disse, Herodes encerrou João no cárcere, mas quem se tornou prisioneiro foi ele próprio. Que eu e você não sejamos apenas espectadores do Evangelho, apenas pessoas que gostam de ouvir bons sermões. Porque tem pessoas que são assim, elas são viciadas, não em séries da Netflix, mas em maratonar série de pregação expositiva. Mas não há mudança. E perceba que João, ele não enrolava para falar para as pessoas do pecado dela. Não enrolava. Ele era direto ao ponto para que as pessoas pudessem ter noção do quão grave era o seu erro. O pecado precisa ser exposto, senão como a pessoa vai ser convencida? Assim como fui questionado essa semana. Não, o senhor não precisa falar desse jeito. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado.
Sim, mas como ele irá convencer se o pecado não é exposto? Como você vai saber que o adultério é errado se alguém não diz para você, não adulterarás? Assim como o rapaz uma vez fez este questionamento para mim. Não, o Espírito Santo é que vai convencer do pecado. Dei uma entradinha na rede social dele. Uma foto com uma camiseta, com uma cruz, coisa linda. A foto de baixo, sem camisa. Aparecendo quase um palmo da cueca aqui do lado, assim. Escrito Calvin Klein. Fez, seu imoral. Tira aquela foto. Ficou bravo, bloqueou. Não sei por quê. É mostrar o pecado que nos dá a oportunidade de arrependimento. É por isso que eu sempre tentarei ser o mais claro possível. Sempre que tiver oportunidade aqui dentro do contexto, eu vou dizer com todas as letras: o feminismo é algo demoníaco. O feminismo fez com que filhos não fossem criados por suas mães e, consequentemente, transformaram eles em afeminados, em perdidos, em drogados. Porque mães terceirizaram o serviço para a creche, para a avó, para a tia. E a consequência, esses jovens que nós escolhemos. Percebeu? Como são jovens de hoje? Eu sempre direi com todas as letras que pastora não existe. Que a esquerda é anticristã. Sempre direi. Aí quando eu falo esse tipo de mensagem que, como diz a Escritura, é o amor verdadeiro. Quando eu explico para alguém, sabe o que eu ouço constantemente? Por que você não vai aos hospitais e ficar falando isso? Pregue sobre amor, em vez de dividir o povo. Sabe o que é amor? Amor é João Batista, que amava primeiro o seu Senhor, portanto era fiel. João Batista amava tanto o seu Senhor, que ele colocou a sua cabeça em risco, por amor. Ele dizendo para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados, ele corria um sério risco de morrer. E o que aconteceu com ele? De fato, acabou morrendo. E repare, para encerrar, como foi o ministério de João Batista. Porque eu sei que hoje em dia, o que a maioria dos pastores querem são ministérios nas capitais. Igrejas enormes. É claro que eu quero que a nossa igreja cresça, eu oro todo dia por isso. Porque quanto mais pessoas estão na igreja, ouvindo o evangelho, se arrependendo dos seus pecados, menos pessoas estão no mundo, perdidas e que serão queimadas como palha. Menos, claro que eu quero. Só que repare no ministério de João Batista. 2 anos e pouco aproximadamente foi o seu ministério. 2 anos e pouco. João Batista terminou decapitado, sem cabeça, devido ao capricho de uma adúltera. Sim, uma adúltera que não suportava ouvir a voz daquele homem. Por conta disso, ele perdeu a cabeça. João Batista não escreveu um livro sequer. João Batista não construiu prédios próprios. João Batista não foi líder de uma grande congregação. Não era chamado para pregar em conferências. Não tinha carro próprio, nem roupa bonita. Mas mesmo sem todas essas coisas, o que a Escritura diz é que ele foi fiel. Fiel à mensagem a qual o Senhor lhe propôs. Diante das pessoas, foi um fracasso. Foi um fracasso. Você imagina? Onde é a igreja de João Batista? Não tem. Tem um dia ele está aqui, outro dia está 10 quilômetros para lá, no outro dia está 30 quilômetros ao sul. Ah, mas como é a construção lá? Não tem essa não, rapaz. Lá você chega, faz um banquinho de areia, junta ali, senta, ouve o homem. Ele é bravo. Aos olhos dos homens, um fracasso. Aos olhos do Senhor, fiel. Por isso que Jesus Cristo pôde dizer dele: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Você, meu irmão e minha irmã, eu, todos nós precisamos ouvir pregadores que o alvo de suas vidas não é ser um sucesso, mas que o alvo de suas vidas é ser fiel ao Senhor. Ainda que isso faça com que ele termine sozinho, ou até mesmo morto. Mas que esses homens permaneçam fiéis.
É com base nisso que você deve analisar o pastor ao qual você ouve, a igreja a qual você congrega e as pessoas com quem você anda. Se são pessoas fiéis, assim como João. Que Deus nos dê a graça de sermos servos fiéis a qualquer custo, assim como João foi. Porque estes, ainda que sejam uma miséria diante das pessoas e diante do mundo, estes, quando chegarem diante do Senhor, receberão aquele tapinha nas costas que talvez você fique esperando aqui. E às vezes não tem. Mas o dia que nós chegarmos diante do Senhor, que a Escritura diz que nós ouviremos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Se eu tenho alguma ambição, é esta. Eu quero ouvir essa frase quando eu chegar. Espero que todos nós também sejamos assim. Amém, meus irmãos?